Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro e com certeza Deus tem uma bênção muito grande para você. Seja bem-vindo, é um prazer ter você comigo aqui na nossa arena. E hoje eu vou falar sobre Apocalipse 20, verso 6, dentro da série As Bem-aventuranças do Apocalipse. Deus esteja com você e com sua família. Antes de entrar no tema, eu queria lembrar você que nós temos um DVD, Tempo de Esperança. São 18 lições e você pode conhecer mais e mais do Apocalipse, da Palavra de Deus. É só você mandar um e-mail para a gente e nós enviamos de graça para sua casa. O nosso e-mail é muito fácil, arenadofuturo@novotempo.org.br. E também você pode nos seguir no Twitter, @Arena do Futuro. E ainda temos um blog com vídeos, mensagens, sermões, e você pode receber tudo isso para um alimento durante toda a semana, um alimento espiritual. O nosso blog está junto com o site da Novo Tempo. Então você vai lá, novotempo.com/Arena do Futuro, tem aí então o nosso blog. Legal? Combinado? Prepare-se agora porque nós vamos estudar a Palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta para anotar os textos. Eu vou guardar meu DVD aqui e nós vamos já entrar no tema de hoje. As bem-aventuranças. Feliz aquele que faz parte da primeira ressurreição. Bom, vamos abrir a Bíblia e vamos ler. Apocalipse 20, verso 6, diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. 1000 anos. Então, no programa de hoje, vamos falar um pouquinho mais dos 1000 anos e vamos destacar a ressurreição. A Bíblia, quando fala em ressurreição, nesse verso, diz assim que feliz é aquele que faz parte da primeira ressurreição. E por que fala da primeira? Porque haverá a segunda. A Bíblia apresenta duas grandes ressurreições: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. A ressurreição dos justos ocorrerá no dia da volta de Jesus. E a ressurreição dos ímpios ocorrerá 1000 anos depois. Então, para que esse assunto fique bem claro, nós temos que relembrar o gráfico, o estudo sobre os 1000 anos. Porque o verso 6 diz: e reinarão com ele os 1000 anos. Bom, se aqueles que ressuscitarem na primeira ressurreição vão reinar com Cristo durante 1000 anos, significa que a ressurreição, essa ressurreição, a primeira, será no início dos 1000 anos. E a pergunta é, quando que começa os 1000 anos? Aliás, deixa eu aproveitar aqui e responder uma pergunta que uma pessoa mandou pelo Twitter para mim. Aliás, mandou para o Arena, não pessoalmente para mim, mas nós recebemos o seu Twitter. A pessoa perguntou: pastor, os 1000 anos de Apocalipse são literais ou são simbólicos? Porque o Apocalipse praticamente é tudo simbólico. Bom, praticamente, mas não é tudo simbólico. O Apocalipse é o seguinte: 95% do que está escrito no Apocalipse, 95% não se entende como se lê. E 5% se entende como se lê. Ou seja, tem 5% de literalidade no Apocalipse, ok? E quando a Bíblia fala no Apocalipse sobre os 1000 anos, está falando de 1000 anos mesmo, 1000 anos literais. Então, esses 1000 anos aqui não são simbólicos, são literais, ok? Então, agora vamos avançar um pouquinho. Quando é que vai acontecer a primeira ressurreição? E quando ocorrerá a segunda ressurreição? Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 5, versos 28 e 29. Abra sua Bíblia aí e vamos ler. João 5, 28 e 29. Diz assim: Não vos maravilheis isto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Bem, nós temos aqui a garantia, a palavra, a promessa de Deus, de que todos que estão no túmulo, ou seja, todos que morrerem, um dia ressuscitarão. Todos, justos e ímpios, fiéis e infiéis. Todos que morrerem, um dia ressuscitarão. Aí vem a pergunta: quando será a ressurreição dos fiéis e dos infiéis? Será no mesmo dia?
serão ressuscitados todos juntos? Não, não serão ressuscitados todos juntos. A Bíblia fala como será e quando será. Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Primeiro aos Tessalonicenses 4, 16. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então é assim, ó. Quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, quando Jesus voltar, ele vai dar uma ordem, e sob a sua ordem, os justos ressuscitarão. Todos os justos. E um detalhe, nós já falamos aqui em outros programas, mas vou repetir agora. Outro detalhe, as pessoas que morrerem firmes na fé, que morrerem em Cristo, que morrerem salvos, eles ressuscitarão perfeitos, ressuscitarão transformados. Ou seja, se alguém morreu sem cabelo e foi fiel, ressuscita com cabelo. Se morreu com diabetes, ressuscita sem diabetes. Se morreu com câncer, ressuscita sem câncer. Se morreu com AIDS, ressuscita sem AIDS. Se morreu velhinho, velhinha, com a pele enrugada, ressuscitará perfeito, perfeita. É assim que diz a Bíblia. E para você não achar que eu estou exagerando, eu vou lhe mostrar isso na Bíblia, tá bom? Vamos abri-la em 1 Coríntios capítulo 15. Esse texto já foi lido no Novo Tempo várias vezes, mas nós temos que ler uma vez mais. E aliás, nunca é demais ler a Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51. Diz assim: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Agora 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Entendeu? Então todos aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, isto é, perfeitos, isto é, a imagem e semelhança de Deus. E um detalhe, na ressurreição, quando Deus nos ressuscitar, Ele vai transformar as pessoas, os servos de Deus, e nós seremos jovens para sempre. Não haverá mais pecado, não haverá mais doença, não haverá mais envelhecimento, não haverá mais morte. Ou seja, os que ressuscitarem na primeira ressurreição, na volta de Jesus, ressuscitarão perfeitos e viverão para sempre. Imagina? Não dá nem para imaginar, né? Mas é para sempre. Ou seja, nunca mais irá morrer. Amém? Nunca mais. Que mensagem maravilhosa. Agora, é bom você entender que essa primeira grande ressurreição ocorrerá na volta de Jesus. E mais, no dia da volta de Jesus, quando os justos ressuscitarem, nesse mesmo dia começa o milênio. A contagem dos 1000 anos começa exatamente nesse dia. Então, no dia da volta de Jesus ocorre, Jesus volta, os justos ressuscitam e ali começa o milênio. E nesse mesmo dia, Satanás será preso. Tudo isso no dia da volta de Jesus. Vamos ver na Bíblia? Apocalipse 20, versículo 1. Diz assim, então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Claríssimo, né? Então veja, Jesus volta, os justos ressuscitam, os justos vivos serão transformados e os ímpios mortos continuarão mortos, os ímpios vivos morrerão, de maneira que na volta de Jesus vai acontecer o seguinte: todos os ímpios irão para o pó da terra e todos os justos estarão transformados e serão levados para o reino dos céus. Amém? Essa é uma promessa maravilhosa. E mais uma coisa que eu queria falar sobre o início do milênio, depois que já analisamos tudo isso, é o seguinte: então Satanás
ficará preso aqui na terra. A terra é chamada no Apocalipse de abismo. Então, durante os 1000 anos, essa terra será um abismo. E aqui estará Satanás com os seus anjos maus durante o milênio. E por que o diabo vai estar preso? Ele não vai estar algemado, não vai estar numa cadeia, não vai estar preso a nenhum tipo de monumento, não. Ele vai estar solto, na verdade. Solto assim, não vai estar algemado. Ele vai poder andar para lá, andar para cá e tal. Só que isso é uma prisão para ele. Por quê? Porque os justos estarão no céu e os ímpios estarão no pó da terra. Então não haverá nenhum ser humano aqui na terra durante o milênio. Por isso, a Bíblia diz que ele estará preso. Entendeu? Porque se o diabo não tem ninguém para tentar, obviamente isto é uma prisão para ele. Porque a sua tarefa é tentar, é perturbar as pessoas. E se não haverá nenhum ser humano na terra, ele vai tentar quem? Então, essa é uma prisão circunstancial durante os 1000 anos. Ou seja, o diabo vai ter 1000 anos para pensar, para refletir em tudo de errado que ele fez. E a terra estará vazia, escura, sem ninguém durante os 1000 anos. Durante esses mesmos 1000 anos, o povo de Deus estará no céu. Os justos estarão no céu, reinando com Cristo, se alegrando com Cristo e ajudando, inclusive, a analisar detalhes do juízo final que ocorrerá depois do milênio, inclusive. Agora veja, aí começa o milênio na volta de Jesus. Os justos ressuscitam nesse dia. Mas aí tem uma pergunta interessante que a gente tem que fazer. E os ímpios? Ressuscitarão quando? Claro, depois do milênio. Quer ver? Apocalipse 20, verso 5, primeira parte, diz assim: os restantes dos mortos, que são os ímpios, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Claríssimo, claríssimo, né? Então, os justos ressuscitam no início do milênio e os ímpios no final do milênio. Então, entre uma e outra ressurreição, haverá um tempo de 1000 anos. Impressionante isso, não é? Pois a Bíblia entra nesses mínimos detalhes. Agora, a gente tem uma outra pergunta para reflexão. A questão do milênio a gente repassou, é um assunto bem conhecido, já falamos aqui no Arena várias vezes, mas eu repassei para você relembrar. Agora, a pergunta e a questão é a seguinte: por que a Bíblia diz feliz quem ressuscita na primeira? Veja, nós estamos falando de duas grandes ressurreições. A primeira na volta de Jesus e a segunda 1000 anos depois. Por que a Bíblia não diz assim, feliz quem ressuscitará na segunda? Não. Ela diz, feliz quem ressuscita na primeira. Por quê? Veja por quê. Apocalipse 20, verso 6, mais uma vez. Ok? 20, verso 6. Bem-aventurado, presta atenção, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Aí está o ponto, entendeu? Por que feliz quem ressuscita na primeira? Porque os que ressuscitarem na primeira, a segunda morte não tem autoridade. Que negócio é esse de segunda morte? O que a Bíblia fala sobre esse negócio de segunda morte? Eu vou lhe mostrar o que é a segunda morte. E você vai ficar arrepiado. Você vai ficar impressionado. Está preparado? Está preparado ou não? Vamos ver. Se ajeita aí na cadeira, vai. Se ajeita. Respira fundo, entendeu? Dá uma respirada, ok? Para tudo. Pega a Bíblia. Pegou a Bíblia? Abra comigo em Apocalipse 21, verso 8. 21, 8. Diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Impressionante, não é? Você viu isso? A segunda morte, diz a Bíblia, a segunda morte será no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte.
E aquele que ressuscitar na primeira ressurreição não vai passar por essa morte, pela segunda morte. Quem é que vai passar pela segunda morte? São os ímpios, entendeu? Os ímpios passarão pela segunda morte. Por quê? Porque é assim, ó, Jesus volta, os justos ressuscitam e vão para o céu. Os ímpios continuam mortos. Aí passam os 1000 anos. No final do milênio, os ímpios ressuscitam. Só que tem uma diferença muito clara e básica nesse aspecto. Sabe que tem mais um detalhe importante nessa história toda? O detalhe é o seguinte, veja, os ímpios que ressuscitarem depois do milênio, ressuscitarão do jeito que morreram. Se o camarada morreu doente, ressuscitará doente. Se morreu sem um braço, ressuscitará sem o braço. Se morreu nervoso numa briga, ressuscitará nervoso do mesmo jeito. Por quê? Porque os que ressuscitarem depois do milênio não ressuscitam para serem salvos. Eles não irão ressuscitar para irem para o céu. Eles ressuscitarão para receberem o castigo eterno. Ou seja, para participarem do juízo executivo, a última fase do juízo final. Então não há nenhum motivo para eles ressuscitarem perfeitos. Está claro para você? Então é claro, quem ressuscitar na primeira, ressuscita perfeito. Quem ressuscitar na segunda, ressuscita do jeito que morreu. Por quê? Porque esses, depois do milênio, ressuscitarão, receberão a sentença final e morrerão de novo. Só que morrerão, que tipo de morte? A segunda morte. Essa que Apocalipse 21, verso 8 fala. Essa com fogo e enxofre. Agora, os justos, os fiéis, podem morrer a primeira morte, mas ressuscitarão e terão a vida eterna. Agora, diante disso, vem uma pergunta interessante para a gente. Uma pergunta que chama atenção e que acaba sendo um problema na vida de muita gente. Jesus morreu na cruz, não morreu? Morreu ou não morreu? Morreu. Ressuscitou? Ressuscitou. Está vivo? Está vivo. A minha pergunta é, Jesus morreu para nos livrar da primeira morte ou da segunda morte? Essa é a pergunta. Quer saber a resposta? Quer saber ou não quer saber a resposta? Então tá bom. Depois do intervalo eu conto a resposta, tá bom? Vai tomar uma água, liga para um amigo, chama mais pessoas para ver o Arena. Eu também vou tomar uma água aqui, lubrificar minha garganta e já já eu volto com você.